dias. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Queridos ouvintes, eu sou Nilce Pereira e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. É um programa da USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá, programa de número 296. Onde quer que você esteja, está muito bem sintonizado. Aonde? Aqui na Família Web Rádio. Muito bem, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo, desejando a todos uma boa tarde, muita paz, saúde, luz na vida de todos. E participem conosco enviando pelo nosso WhatsApp, o DDD é 11, o telefone é 985176385, da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhes ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto, lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que vos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre acontecimentos imprevistos. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. E nesse momento nós queremos cumprimentar aqui a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo oportunidade a seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá, formando uma parceria com a Família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns para essa parceria. É isso. E agora vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Aliás, as informações que já estão muito bem divulgadas, né? Nas questões das precauções, né, que em relações a esses problemas que nós temos agora, porque nós vivemos numa sociedade, estamos sempre meio de muitas pessoas, né? Então, como sempre temos às vezes algumas doenças transmissíveis, né? Algumas bactérias que sempre estão envolvendo a população, que nós podemos nos precaver. Por exemplo, a pandemia nos trouxe um grande ensinamento, para mim pelo menos, o uso do álcool em gel para higienizar as mãos quando saímos de lavatórios ou em qualquer outro ambiente. Quando essa época as pessoas ficam muito gripadas, nós ficamos, né? Só a Thaídes aí parece que já está ficando também. Os dois. Então é bom, se a gente tiver com algum compromisso como médico, usar máscaras, né, para nos proteger e proteger o próximo. Procurar nos cuidar, né? Porque afinal de contas a vida é bela e nós precisamos nos precaver. Então, as informações já estão muito bem divulgadas. A forma de divulgação
chegam até nós. E nós já sabemos hoje meios para nos precaver, né? Que nós podemos nos cuidar. Porque cuidando de nós cuidamos do outro também, né? Exatamente. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita, o E o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento em que começará a responder. Será Nilce Pereira, feita pela nossa ouvinte Rosângela Artemis Barros, que pergunta o seguinte: ouvindo uma palestra, foi dito que os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida. Pergunto: exerce essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem? Ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Tendo os espíritos ação sobre a matéria, pode provocar certos efeitos com o fim de produzir acontecimento? Por exemplo, um homem sobe então em uma escada. Esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Nilce Pereira responde à pergunta. A flor do nosso programa. Na verdade, não é uma pergunta. Né? Isso aqui é um... Aqui é 3 em 1. É. 3 em 1. Mas vamos lá por partes, né, gente? Vamos ver o que fala a questão 525 do Livro dos Espíritos. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Kardec e a espiritualidade responde: seguramente, pois que te aconselham. E na 525A, exerce essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. E aí Kardec, ele faz um comentário que nós pensamos de uma forma errada que a ação dos espíritos só se deve manifestar por fenômenos extraordinários, né? Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E é porque a sua intervenção nos parece oculta e que se faz pelo seu concurso, nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, ao que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para um determinado ponto. Se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva seu livre-arbítrio. Então, aqui no caso da pergunta da escada, né? Que a pessoa subiu e a escada fechou e ele bateu a cabeça e morreu. Então, assim, a doutrina espírita nos orienta que, sim, os espíritos, eles oferecem influência sobre nós, mais do que nós pensamos. Agora, esse mais do que nós pensamos aí, eu vejo assim, nós devemos saber que nós somos dotados do livre-arbítrio, nós temos livre escolha, né? Nós temos uma escolha do que nós queremos fazer. E um outro ponto que eu levo em consideração é que a doutrina espírita nos orienta quanto à questão de que sintonia eu quero ter. Eu quero ter
com os espíritos que me orientam para o bem, ou eu quero ter a sintonia com aqueles espíritos brincalhões, aqueles espíritos que estão ainda bem aquém, né, de um entendimento de progresso espiritual. Aí é uma questão de como eu estou conduzindo a minha vida. Agora, na questão aqui, a pessoa escolheu subir na escada para consertar alguma coisa, né? E só que ele não olhou que a escada não estava em condições dele subir também, né? Ele foi simplesmente colocou ali. Agora, ele acabou morrendo. Agora, a pergunta é: teve intervenção dos espíritos nesse caso? Os espíritos podem sim ter indicado algum pensamento para ele subir na escada e tudo. Porém, veja bem, nada acontece fora das leis divinas. Tá? Se não estivesse programado uma situação assim, os espíritos não têm essa influência a este ponto de mudar aquilo que está ali, né? É por isso que a doutrina espírita enfatiza muito não só essa questão de como com quem que nós nos sintonizamos, como ela aborda muito bem a questão da prece, a questão de nos manter sempre unidos com a espiritualidade do bem, para que nós possamos evitar coisas que são desagradáveis, né? Agora, aqui no caso da escada, eu deduzo isso, faltou um pouco de atenção, né? Porque o nosso dia a dia, eles estão cheios de problemas diante de nós, né? Agora, ele subiu na escada, talvez não prestou atenção, caiu e morreu. Pode ter tido, sim, influência dos espíritos, mas não a ponto de ceifar a vida dele. Entendeu? É isso que eu entendi. É muito complexo nessa situação, porque é difícil chegar a uma conclusão. Agora, o fato é que a escada, se isso aconteceu, a escada certamente estava problemática. Estava quebrada. Quebrada. E ele subiu, não olhou. E essa escada, então, não suportando o peso, ele caiu. Agora, foram os espíritos que provocaram isso? Acho que não. Também acho que não. Isso aconteceu, talvez que se ele tivesse olhado a escada direitinho, se estava em condição ou não, podia ter evitado isso. Mas isso ele não fez. É o tal do acontecimento que é difícil você chegar a uma conclusão exata. Não, foi isso, foi aquilo. Porque senão... Nilce, me responde uma pergunta aí, que inclusive eu fiz até no Enfoque Espírita para o seu Miguel. E está na novela aí também, a viagem, né? Ah, da viagem? Também. O espírito, ele sai do corpo com revolta e ele prejudica aquele que está na Terra ainda? Ele é vingativo? Olha, é exatamente a pergunta 525 do Livro dos Espíritos. Eles influenciam. Você está se referindo aí ao personagem Alexandre. Exatamente. Ele desencarnou numa situação muito ruim, né? Num ambiente de revolta. De revolta, num ambiente físico muito ruim também, de revolta. Se suicidou, porque ele tomou remédio lá. Exatamente. Aí, por exemplo, está no plano espiritual, quando nós vamos para o plano espiritual, nós vamos tomar a consciência pura e única, né, das nossas ações, sejam elas boas ou ruins. Então, assim, chegou
no plano espiritual, então ele teve aquela consciência que ele suicidou, aquela consciência daquele egoísmo que ele tinha enquanto encarnado, ele levou, porque não é porque a pessoa desencarnou que apaga tudo que ele fez de ruim e ele vira santo. De jeito nenhum. Por quê? Porque cada um de nós temos que responder pelos nossos atos. E ele carregou essa coisa de egoísmo, ele carregou com ele essa coisa de maldade. Pelo meu entendimento, falta de conhecimento. Ele não teve um resgate direto. Esse tempo dele vagando foi quando ele teve... Até ele tomar uma consciência. Não teve um resgate. Eu não me lembro mais da outra parte da igual... novela, mas é isso. Ele está ainda naquela fase de, digamos assim, de vingança. De vai atormentar colocar cachorro para atacar o outro. Aquelas coisas de novela, de filme. O André Luiz, ele no filme, ele foi para um umbral. Ele teve suicídio. Então, como que fala? Involuntário, né? Como que é? Então, mas no caso desse personagem aí, o Alexandre, vai chegar um momento em que ele vai se conscientizar de todo o sofrimento que ele está passando, de toda a situação, e ele vai receber o auxílio dos amigos espirituais. Um resgate. Veja bem. Então, mas até então, por que os amigos espirituais já não dão o auxílio? Não é assim. Né? Os amigos espirituais, eles não vão intervir. Mas eles estão, sim, auxiliando e orientando. Mas vai chegar uma hora que o próprio Alexandre vai ter a questão do arrependimento, do entendimento. Né? E ele vai ver que aquela situação dele não é a melhor para a evolução espiritual dele. E aqui também na Terra teve muita oração para ele, né? Sim. Muita oração. Sim. Né? Então... E voltando ao homem que morreu na queda da escada. Parece que não, mas é um pouco profundo esse negócio, porque aí ele desencarnou na queda da escada, beleza. Ao retornar no mundo espiritual, ele vai perceber, vão perguntar, mas você desencarnou como? Eu subi numa escada e a escada quebrou e eu desencarnei. E se perguntaram para ele, você olhou como era que estava a escada, em que situação que a escada estava? Você verificou antes de subir? Não. E aí como é que fica? Subi, a escada quebrou, desencarnei. Olha, a coisa é longa, viu? E aí? E agora eu estou aqui de volta. Foi um suicídio? E aí, foi um suicídio? Pode ter sido, não, né? Para mim não. Foi falta de atenção. Foi falta de atenção, foi o pensamento, é um conjunto um conjunto de coisas. Então fala assim, não, o espírito me influenciou. Pera lá, onde que está seu livre-arbítrio? Onde está a sua individualidade? Né? Exatamente. Exatamente, é a mesma coisa que eu quebrar aqui essa caneca e falar que foi o Ataídes que quebrou. É a mesma coisa. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade e os cuidados que se deve ter no dia a dia. Não, mas no quebra não só tem essa aí. Ele não pode falar... Agora, sim, cuidar do corpo e do espírito. Ele não pode falar assim, não, foi os espíritos que me influenciaram e eu subi e quebrou a escada. Vai culpar os espíritos. Muito cômodo. Aí, e o livre-arbítrio dele? E a vigilância dele, onde que está, né? Tem que se vigiar. Né? Isso que eu falo, sabe, é muito cômodo falar, foi o outro, né? Fala, Aleixo. Estou aqui observando vocês falarem. Não, mas é isso que vocês falaram aí. Os espíritos influenciam mais do que nós imaginamos, né, na nossa vida. Sim. O livro dos espíritos fala, como você falou, né, Nilson? Então, esse é o ponto. Tudo a gente achamos que é os espíritos. As pessoas, às vezes, nós achamos que eles podem nos influenciar a nos direcionar para uma escada que
não está boa. Sim. Mas cabe a nós olhar se a escada está boa ou não. Ele Sim. pode querer, ele falou, vou prejudicar, sei que ali não está boa, ele pode nos influenciar para esse caminho, mas cabe a nós, a gente olhar, pô, essa escada não está boa, porque caiu, Sim, ué. aí nós vamos responsabilizar o espírito que influenciou nós ir até ali. Mas você também não olhou. O ponto o que é? Quando nós não estamos em equilíbrio. Porque quando você não está equilibrado, você fica aéreo muitas vezes. Aí a ação dos espíritos, aí ele consegue predominar muitas vezes sobre o seu pensamento, não comandar, mas influenciar, porque você não está bem. E aí você não estando bem, desequilibrado, você vai, às vezes, ficar sugestivos à influência deles e não vai perceber o que você está fazendo. Você vai, não é que foi, você vai ficar meio... Você vai subir numa escada, você está tão influenciado pela sua condição espiritual que não está bem, aí ele te influencia, você nem percebe claramente o que você está fazendo. Aí você vai lá, sobe, a escada não estava boa, quebrou. É igual as pessoas falam, você está passando uma rua, o negócio cai bem nessa cabeça. Não, é fatalidade. Porque as pessoas acham que não tem fatalidade. Os livros dos espíritos falam, fatalidade tem. Acontecem coisas que estão fora do nosso alcance. Exatamente. Você está passando, cai um bloco de cimento foi na os tua espíritos cabeça. que tacou. Porque é cômodo, né? Então, olha, é uma pergunta bastante difícil de responder. Mas é difícil, você sabe sim. por que, Nilson, que é difícil? Porque a gente não estuda, a maioria de nós não estudamos os livros, aí que eu acho que o comodismo dentro do espiritismo, às vezes, é muito mais fácil escutar uns absurdos desse, de alguém que, às vezes, o que é pior, é dirigente, às vezes, fica falando, que nem tem uma frase no espiritismo assim, nada é por acaso. Não é bem assim, caramba. Como que nada é por acaso? Então, não é assim, nada é por acaso. Calma lá, senão todas as nossas responsabilidades não é por acaso, então não foi responsabilidade sua. Não, foi minha sim, tem coisas que é por acaso da sua imprevidência. Porque se fosse tudo por acaso, é fácil, né? Nada é por acaso. A gente tem que fazer nada, deixa o acaso. Então, tudo alguém que é porque estava nos desígnios de Deus, é que nem o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, não cai uma folha sem a permissão, mas não é desse jeito. Se a gente não levar o pé da letra, a gente não entende. Ele não está querendo dizer se quebrou uma escada que você estava, que é permissão de Deus. A folha da árvore, imagina só, a folha da árvore não cai se Deus não permite. Então, ele está falando de uma forma figurada. As provas, a expiação, as dificuldades. Agora, essas questões, não é assim, né? Então, as pessoas, é isso mesmo, Nilson. É muito mais cômodo as pessoas falarem que nada é por acaso. É aquela história, né, Marcos? Que o Evangelho diz. Jesus, quando o Pilatos pergunta para ele, né, se ele é rei, se o reino é desse mundo, o que Jesus fala? Meu reino não é desse mundo. Aí ele vai e pergunta, está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, és rei. E Jesus fala, você está dizendo, né? Então, por hora, o meu reino é daqui, por hora. Né? E depois o que ele fala? Eu vim para mostrar, para ensinar, para esclarecer. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? Agora, e quem estiver assim... sem pecado... Não, como ele diz, que ele ia ensinar e quem teria o entendimento ouviria a voz dele. Né? Agora, o que era a voz dele? São todos os ensinamentos que ele pregou, porque ele pregava de várias formas, através de parábolas, né? Através de conversa e tudo. Então, ele mostrou o tempo todo. Agora, de toda aquela população da época, aquele que teve o entendimento... já está bem melhor, né? Ele sabia que ele estava ensinando sobre o amor, a caridade, o perdão, tal. Mas a maioria não tinha, né? Porque o entendimento deles era um outro. E a gente, de certa forma, nós estamos vivendo isso ainda. Né? Porque hoje tem muito
muitas pessoas que lê o Evangelho, a Bíblia, e não conseguem entender. Cada um tem a sua interpretação. Você vê essas questões aqui que nós estamos falando. Veja, você falou disso. Tem várias profissões que é perigosa. Sim. Telhadista, camarada que vive nos postes da internet. EDP, da internet. Esses dias o meu rapaz da Vivo foi instalar lá, ele tem uma cobertura em casa, teve que passar o fio, moro no andar de cima, teve que passar o fio, teve que subir num telhadinho. Tudo tem várias. Só que é o seguinte, ele estava sem proteção nenhuma. O que às vezes hoje, às vezes o trabalho, a segurança do trabalho, você tem que. Você tinha que estar com isso. Ele é de uma prestadora de serviço muito conhecida, a mais conhecida do Brasil. Eu não sei se ele tinha EPI no carro e não levou. Não estava com nada. Se telhado quebra alguma coisa, é serviço de risco. Ele se arriscou. Aí, e tem vários outros serviços. Aí as pessoas falam, trazendo para essa pergunta, foi porque tinha que acontecer. Ei, não foi porque tinha que acontecer. Aconteceu um fato deste ontem numa escola, aqui em Guarulhos, numa escola da Rede, aconteceu um fato desse. Você tem que estar com o moço caiu, segurando. O moço caiu de cabeça para baixo e está entubado no hospital. Você vai subir hoje em dia, você tem o EPI, os diretrizes lá da segurança do trabalho. Se você. Aí entra isso aí tudo, aí se a gente falar, mas então era porque tinha que acontecer? Às vezes tinha. Mas não é sempre, né? Sim, porque, olha, o que fala lá o capítulo do Evangelho, não me lembro agora, né? Cuidai do corpo e do espírito, tá? Então, não adianta você cuidar do corpo e nas questões espirituais você é alheio. Nilson, eu queria colocar uma observação que você falou, que eu assino embaixo, eu observo muito isso. Toda a preocupação é na mídia, em todos os sentidos, a preocupação é com o físico. Caminhar, exercício, não sei, gente, é um monte de coisa. Agora, o lado espiritual você não vê comentar, gente. Mental, cuidar da mente. É esquecido esse lado. Então, porque que é o principal. Porque sabe o que acontece? Porque se você não procurar se aprofundar, ler, seja da religião que você era, que não estou dizendo, entendeu? Se você não procurar, você fica nadando no raso. Sim. E fica achando desculpa para tudo, né? O cara caiu do poste, quebrou a cabeça. É o espírito que cutucou ele. Não. Isso é falta de conhecimento, né? A escada do homem quebrou. Será que ele não estava muito gordinho? A escada pesou. Tudo, né? Entendeu? Falta de senso, vou dizer. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento mesmo. E observar, né? Vamos lá? A USA Intermunicipal. Aliás, o papo é muito bom. O senhor Ataíde levantou uma outra coisa rapidinho, daria outros minutos conversando, né? Essa questão de nós não cuidar da mente espiritual, né? Por isso, de não cuidar da mente espiritual, é que às vezes o espírito nos influencia rapidamente, facilmente. Exatamente, que no meu modo de entender é o principal, né? Claro, a sintonia está torta, né? E é o lado mais esquecido. Você pode ver, você na internet aí, nossa, o que vê de cuidado do corpo, isso e aquilo, uma coisa da estética, aquela coisa toda, a gente fica observando, nossa, o lado espiritual ninguém fala, gente. Às vezes a pessoa, quando menos espera, se depara com uma situação difícil relacionada ao perispírito, espiritual, etc., aí fica sem entender nada, porque não tinha conhecimento. Quem sabe até poderia ter adiado, evitado. Sei lá, né? Existe tudo isso, processo. Bom, o assunto tá bom, mas a hora já se faz, né? A USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, e realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E agora você, ouvinte, pode interagir com o nosso programa. São espíritas sobre a vida. Com você, Alex. Eu te chamar de Alex.
Alex Aleixo. É isso. Então vamos comentar sobre o tema, né? Porque hoje falaremos sobre acontecimentos imprevistos. Já foi mais ou menos a pergunta do ouvinte, né? Encaixou um pouco lá, né? Enquanto a barca da vida navega em águas tranquilas, tudo se reveste de alegria de viver. Existem alguns períodos que afirmamos viver em verdadeiro paraíso, sem maiores preocupações. No entanto, por vezes, quando tudo transcorre normalmente, quando temos metas pessoais e familiares assinaladas para o futuro, somos surpreendidos pela desencarnação de um ser querido. Então, torna-se sem sentido. Os dias se reprisam tristes e sombrios. Em outras ocasiões, os negócios que funcionavam em ordem sofrem alteração. A empresa muito bem estruturada entra em declínio, se decompõe ao ponto de fechar as suas portas. Em outros momentos, a saúde que nos felicita é substituída pelas enfermidades degenerativas ou simplesmente vigorosas. E o trabalho, o estudo, os passeios devem ser intercalados com idas e vindas a médicos, clínicas, hospitais, laboratórios, enquanto as forças vão nos abandonando. A vida afetiva que nos parecia equilibrada, de repente apresenta conflitos e transtornos emocionais que nos sacodem, ferindo a alegria e perturbando os sentimentos. Inesperadamente somos surpreendidos por ocorrências imprevistas, tomados de surpresa e desencanto. Chegamos a nos acreditar desamparados e sem o socorro da divina providência. Dias de alegria, dias de tristeza, dias de felicidade, dias de luto e dor. Assim é a vida na Terra, escola que tem por objetivo o progresso intelecto-moral de todos os que nos encontramos dela usufruindo. Já nos disse o Cristo, no mundo tereis aflições, e são essas que nos alcançam, invariavelmente. São sucessos imprevistos que objetivam nos convocar para a reflexão a respeito da transitoriedade do corpo e a temporalidade das coisas. Eles fazem parte do programa de nossa própria iluminação, e ninguém se encontra salvo dessas ocorrências. Isso porque, enquanto alguns fatos nos ensejam chamar a atenção para a realidade das nossa essência espiritual, outros dizem de resgates que nos competem. De toda forma, ambos proporcionam recursos de transformação moral, o que nos cabe questões meramente materiais. É treinar a simplicidade de coração e a fraternidade legítima, repartir com o próximo tudo quanto tenhamos em excesso e que nosso egoísmo retém, como um mecanismo de precaução para o futuro. Apego exagerado às coisas ou às pessoas é sempre prejudicial. Assim, amemos as pessoas com equilíbrio, desfrutando da sua presença, enquanto a divindade nos permite. Esperamos da existência todos os tipos de acontecimento. Não nos deixemos surpreender, especialmente pelos que nos desconcertam. Pensemos nos infortúnios desses acontecimentos imprevistos que nos chegam como uma convocação a reflexões e eventuais mudanças de conduta para melhor. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para percebermos esses convites que a vida nos oferece e os atendamos da melhor forma possível, para que haja mudança para melhor. A natureza divina, às vezes, nos prepara algumas peças a fim que passemos do comodismo da postura para o avanço da nossa forma de agir. Às vezes, coisas imprevistas nos acontecem, e aí somos obrigados a repensar nosso comportamento. Pensemos a respeito. E aí, meus amigos? Bora, dupla. Os imprevistos. Os imprevistos acontecem mesmo, nossa caminhada faz parte.
Mas as causas, muitas vezes, foram nós mesmos que, devido à nossa conduta, nossa maneira de agir, causamos esse imprevisto. Como também pode ocorrer algumas influências que nos levam a isso acontecer, também pode acontecer. Então, é um conjunto de muitas coisas que pode fazer parte desse assunto, né, dos acontecimentos imprevistos. Pode ter relação com o presente, pode ter relação com influências do passado, de outras existências, enfim. É uma coisa que precisamos estar sempre vigiando e orando, observando, acima de tudo, a nossa maneira de como nós nos conduzimos aqui na nossa caminhada, porque estamos mesmo sujeitos a esses acontecimentos imprevistos. Agora, tem coisas que não tem como se prever, não é? Uma morte inesperada, um acidente, um acontecimento assim que você às vezes nem imagina que vai acontecer e acontece. Então, tem várias causas nesse acontecimento, tem várias causas e muitas vezes nós não conseguimos saber quais são elas, né? Que às vezes as causas até nem estão agora nesse momento. Coisas já do passado, entre aspas. Mas acontece. Então, eu acho assim que é um assunto muito complexo, assim, cabe muita observação, muita reflexão e entender, né, que nós somos influenciados, né, como está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, né, os espíritos influenciam em nossa vida mais do que nós imaginamos. E essas influências podem, sim, muitas vezes, acontecer imprevistos causados por esse motivo, dessas influências. Isso não é nenhuma coisa assim muito novidade, né? Acontece. Então, não foi à toa que Jesus falou, vigiai e orai, né? Então, nós temos que partir desse princípio e nos vigiar. E vamos andando aí de acordo com a nossa condição atual, né? Então é isso. Orai e vigiai, né? Sempre. Aí quando fala orai e vigiai, vigiai e orai, né? Tá junto, né? Porque você precisa prestar atenção no que você está fazendo. Eu sou do vigiar e orai primeiro. Orai e vigiai e orai. Né? Porque você não vai atravessar uma avenida sem olhar se o farol está permitindo, né? Né? Então você vai vigiar e vai orar. Agora, na nossa caminhada, será que nós fazemos isso? Né? Então, à medida que nós vamos adquirindo o entendimento dos ensinamentos de Jesus, nós vamos deixando de lado esse assim, o imprevisto. Nós vamos colocando a nossa atenção bem no sentido de evitar muitas coisas, né? Então, nós vamos passar a analisar as nossas ações, né? Se as nossas ações vai repercutir de que modo nos nossos amigos, no meio em que eu vivo. E quando a gente fala aí, foi por acaso, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. E quando acontece alguma coisa para a gente, o primeiro impulso é assim, nunca a gente procura fazer uma reflexão, olha, eu errei em tal ponto, se eu não tivesse feito isso, o resultado poderia ser outro. Nem sempre a gente faz isso. Por quê? Porque é mais simples jogar, aconteceu porque tinha que acontecer.
né? Isso é um pensamento raso. Acontecer porque tinha que acontecer. A gente não coloca outras questões aí, né? E o que o Evangelho fala? Nós temos que pensar sempre que nós estamos aqui no plano terrestre para fazer o quê? Para melhorar, para nós termos uma transformação moral. E nós não pensamos nisso. E aqui embaixo o texto fala: o que nos cabe é exercitar o desapego de tudo quanto nos tente reter na retaguarda. E começamos a nos liberar das questões meramente materiais, treinando a simplicidade de coração e a fraternidade legítima. Repartir com o próximo tudo quanto tenhamos em excesso e que nosso egoísmo retém como mecanismo de precaução para o futuro. Então, será que nós temos em mente tudo isso? Será que nós ainda não somos aquela, assim, de termos um apego exagerado, de termos coisa que nós não precisamos? E ali nós estamos desenvolvendo o quê? O egoísmo, a não percepção do outro. Então, são causas que a gente precisa começar nas pequenas coisas, assim, no nosso dia a dia, e que nem sempre a gente faz, né? Porque a gente ainda está naquela, eu tenho isso, mas eu preciso disso, disso e disso, e não é verdade, né? Porque, olha, acontecimentos imprevistos. Então, é fácil jogar, mas nós estamos fazendo uma caminhada no sentido de enriquecer mesmo o nosso espírito com desenvolvimento saudável. Será que é isso? Porque à medida que eu só penso em mim, eu não estou pensando no outro, estou desenvolvendo o meu egoísmo cada dia mais. É o que o amigo aqui falou. Uma coisa interessante que me veio na mente, a gente fala imprevisto, é o tema que estamos comentando. Agora, a pergunta para a nossa reflexão: será que existem imprevistos? Ou o imprevisto é só na nossa condição? Porque para a espiritualidade esclarecida, superior, não tem imprevisto, já sabe o que vai acontecer. Agora, nós ainda estamos numa condição que para nós ainda é imprevisto, mas será que é imprevisto mesmo? Ou nós que não conseguimos enxergar antes, observar e etc. e tal? Tem esse lado, né? Nós estamos num planeta de expiações e provas, né? O Espírito Caena fala no livro Canção da Natureza que os acidentes que acontecem nas rodovias, existem os espíritos que tomam conta das rodovias, dos motoristas. Quando acontece um acidente, a equipe espiritual já sabe de antemão que vai acontecer aquele acidente, já estão ali preparados, havendo ali desencarnação. E prestar o socorro. Eles já estão prestando o socorro imediato. Então, para quem vê esse acontecimento, era imprevisto. Eu estava dirigindo e o carro bateu, foi um imprevisto, isso não se esperava por isso, o que aconteceu, era imprevisto. Então, muitas coisas assim que faz parte dessa questão. Né? Tem ali várias questões a ser analisadas. Né? Muita. Será que o motorista não teve alguma falha, ou o carro que vinha de trás? É uma questão muito complexa. Agora, a espiritualidade, ela está sempre ali prestando o socorro. Isso, né, o Livro dos Espíritos vai falar isso. A espiritualidade está aí e ela vai, né, exercer todo aquele socorro necessário naquela situação. Mas ninguém está desamparado. Mas tem previsto, sim, lógico que tem. Né? É o que a Nilson falou, nós vemos no mundo de prova e expiação, é igual a fatalidade. Não, claro. Eu falo assim, imprevisto entre nós. Mas entre a espiritualidade superior... Não, mas aqui nós estamos falando...
Mas tem muito imprevisto, sim. É igual o tema da fatalidade que nós estávamos conversando, aquela pergunta lá no primeiro bloco. Da escada lá. Da escada, imprevisto tem muito. Pode quebrar um carro da frente, pode soltar uma peça de um caminhão e vir direto no seu vidro. Não estava na sua condição. Se a peça soltou por desencaixe ali, não tinha nada, nem os espíritos estavam prevendo aquilo. Pode acontecer um monte de coisa. É que nem a história da bala perdida, né? Ó, o livro de André Luiz tem uma obra que, você falou de espírito de estrada, tinha um espírito que cuidava de uma região na mata, ali, numa área rural. Aí veio, não lembro qual obra de André Luiz que fala, veio na época um burro, né? Um animal que puxava as carroças naquela época. Ele ficou tão bravo que ele deu um coice de quem conduzia aquela carroça. E o instrutor chegou e falou, chamou o espírito que é responsável por aquele lugar lá, aquele setor da área rural. Falou, você não estava cuidando, você não percebeu que isso poderia ter acontecido? Ele falou assim, ó, mas esse homem é tão embrutecido que ele maltratou tanto esse animal que esse animal se descontrolou e deu um coice nele. Aí o instrutor falou, então... não estava previsto. A instrutora falou assim, então você explicou o que agora nós estamos sabendo o que agora. Não estava previsto, mas o homem provocou. Aí, por exemplo, o cara bebe, não está previsto que ele ia morrer. As pessoas não, esses dias as pessoas não ultrapassam muito e às vezes é o erro na fila, às vezes é sempre um erro, né? Viaduto, para aquela faixa contínua que você não pode, a pessoa vai lá e corta o caminhão, porque você pensa que vai dar, o outro está acelerando muito do outro lado, quando você vê ele está em cima de você. Tinha que acontecer. Se você for depois é muito interessante essas coisas, né? Não tinha nada a acontecer, né? Aí você vai, às vezes é seu conhecido, você vai num ambiente de um funeral, todas as... estava na hora, tinha que acontecer. Você não vai responder nada. Você não vai, lógico. Mas você vai ficar pensando, não sabe o que tinha que acontecer. Você observa a maneira como as pessoas pensam. É porque a pessoa quer se confortar com alguma coisa, né? Mas tem que ver mesmo o que levou. Então é muito interessante. Agora, isso que ele falou aqui no tema é muito interessante. Porque a vida nossa é assim, a Nilce falou bem, é isso aí mesmo, porque nós estamos num ponto de prova e expiação, tudo isso pode acontecer. A vida está transcorrendo a mil maravilhas. Nós estamos bem, mas alguém da nossa família fica doente. Pronto, coisa já não é, os imprevistos do dia a dia faz a coisa, às vezes, mudar de uma tal forma, tantos acontecimentos da vida podem mudar, imprevistos, que a coisa já começa a não ficar bem. Aí dali já vai o negócio não bem, a pessoa se desequilibra, a família começa a se desequilibrar. Mas isso é tudo em função daquilo que o senhor falou lá na primeira pergunta, senhora Ataíde, sobre a escada. As pessoas não trabalham a sua mente espiritual, nem procuram querer conhecer o porquê muitas vezes. Aí quando você fala assim, a pessoa, mas o estudo não me falou o porquê. Mas não é para você saber o porquê. O porquê que os espíritos falam para você compreender que esses acontecimentos ainda faz parte de um mundo de prova e expiação. É possível, exatamente. Porque muitas vezes, eu já vi isso, as pessoas lêem, mas aqui não tá, porque acha assim que cada coisa tem que estar previsto aqui. Não, ali tem o quê? A ideia central, né? Tem o que Jesus falou, do amor, da caridade e tal. Então, depende de cada um ter um entendimento ali e fazer aplicação nas situações que nós vivemos. Inclusive, isso que você falou, acho que está aqui no final do texto. Às vezes, coisas imprevistas nos acontecem e aí somos obrigados a repensar nosso comportamento. Pensemos a respeito. Fazer uma avaliação. Então, o que aconteceu, vamos pensar por que aconteceu. Se eu tivesse feito tal coisa, será que teria acontecido? É uma questão. E a vida está repleta disso. Hoje você escuta todo mundo depois dos acontecimentos. Eu quero justiça, isso aconteceu por isso. Será que aconteceu por isso, por aquilo? Às vezes o que aconteceu esse imprevisto está ligado à responsabilidade dos nossos próprios, daquele que nós gostamos e que causou isso, né? Não tem, o Evangelho segundo o Espiritismo traz lá um item, justiça das aflições. Você vê, né? A gente está tão apegado ao mundo material que a gente
as pessoas perderam a conexão totalmente com a verdadeira vida que ela tem, a espiritual. Porque o desespero é tanto, é a falta que a pessoa acha que a única vida é essa. Acabou. Eu estava fazendo uma palestra, fazia tempo, mas eu saí. Faz uma semana que eu não paro de pensar nisso. Eu fui fazer uma palestra, a dirigente passou o tempo para mim. Pluralidade dos mundos. Isso está lá no capítulo, na pergunta 55, 56, 57 do Livro dos Espíritos. E aí eu comecei, como fala das existências em outros mundos. Que a gente, das perguntas, pergunta, como esses mundos, já são trilhões de mundos já descobertos, se muitos deles estão muito distantes do Sol, como que eles sobrevivem? Os espíritos são diretos. Você acha que só existe fonte de calor e água? É que nem aqui. Como a nossa aqui? Você acha que Deus, nessa grandeza, esses mundos superiores, que você acha que a condição de vida é... Aí ele deu um exemplo fantástico. Ele deu um exemplo. Vocês não têm aí na Terra, não for descer a Terra, nós não convivemos aqui no planeta, os peixes não vivem na água? E eles precisam você consegue viver na água e não tem os seres vivos que vivem de outra forma? E os pássaros que voam, não é diferente da... Imagine então a fonte de luz, de água, de energia de outros planetas. Então, a gente se fechou tanto nesse mundo, esquecemos que a gente não consegue enxergar. Do nada fora daqui. Um imprevisto, que é prova e expiação, às vezes uma necessidade de reparar e reajustar no passado mesmo que nós causamos, uma perca de alguém que nós amamos, que é difícil, mas é o fim de tudo. Por quê? Essa visão estreita só desse mundo. Acabou. É que nem hoje. As pessoas acham que a regeneração melhor do mundo vai ser um decreto político. Vai vir um governo do mundo, vou resolver agora. E a pessoa hoje está desesperada por tudo, achando que Jesus perdeu o comando do planeta. E não é política que eu estou falando, não, assim. Que não está tudo correndo sobre a orientação de Jesus. Trilhões de planetas, Deus e Jesus perdeu o controle da Terra. Não tem mais jeito, ela está perto do fim, não tem como, isso aqui não tem mais jeito. O pensamento sem muito sentido, né? É uma visão muito estreita ainda do ser humano aqui na Terra. Aí ele fica doido com esses negócios dos imprevistos. É difícil? É difícil. Você se desequilibrar, não é gostoso uma vida tranquila, você ir vivendo. Quando as coisas se desequilibram, não é tão fácil, né? Não é tão fácil, porque às vezes é doença, às vezes é problema financeiro, mas faz parte do aprendizado, né? E também, Alício, isso que você comentou aí, a nossa mente está tão focada nisso, que nos ambientes terrenos que quando as pessoas desencarnam, fica aquilo focado na mente. Uma vez escutei o Mauro Mais falar assim, que cada 10 pessoas que desencarnam, 7 fica perambulando ali, não consegue sair da atmosfera terrena, nem sabe às vezes que desencarnaram. E é justamente devido à nossa mente estar ainda focada nisso. O mundo é esse aqui só. Retorna para o mundo espiritual, sabe? Com muita dificuldade para se equilibrar. Então ficamos envolvidos, né? Aí vai refletir o peso do perispírito fica grande, né? É isso mesmo. Qual é o nosso entendimento? O entendimento de ler é uma coisa, o entendimento de entender mesmo, de compreender, é outra bem diferente. Né? Você consegue perceber por que os espíritos chegam do outro lado, muitas vezes é nós, chega lá totalmente desequilibrado. Sim. Porque ele não procurou o equilíbrio aqui, né? Nós não procuramos aqui, né? Leon Denis tem uma frase, eu particularmente assino embaixo, com a minha ignorância toda, ele fala assim que o estudo mais importante para o ser humano é o estudo do espírito. Sim. Leon Denis fala isso. E eu acho que não tem outra. Aí vai na questão que nós falamos. Estudar o corpo, sim. É importante estudar o corpo. Cuidar do corpo, sim, é importante. É um instrumento do espírito, mas a prioridade é o espírito. Por isso que a gente tem que olhar o outro como espírito. Como espírito. Não como a matéria. A matéria é um componente para o espírito, mas você tem que olhar o outro como espírito. Que é o que nós somos. É a essência, né? É a essência, Nilson. O que nós nos olhamos hoje aqui? Como matéria.
tudo matéria, tudo desespero. Absolutamente. Infelizmente é isso. A humanidade só Thaídes, quem está conosco aqui no programa, outro dia parece que faz 2025 anos que Jesus saiu daqui, parece que as coisas ainda continuam cada vez mais o ser humano mergulhando nas coisas materiais. Mas é verdade. Que agora, ele saiu não, que ele nos trouxe os ensinos. Porque se a você cegueira for espiritual ver, é grande, né? Nossa! A cegueira espiritual é muito grande. Se você for ver, a gente vê o povo daquela época, tem muita diferença da gente hoje. A loucura ainda, o desequilíbrio é grande ainda. Naquela época eram outros recursos, né? Mas o entendimento, a essência é a mesma do povo daquela época com a gente. Nós só estamos mergulhados no mundo hoje da internet e tal. Não, mas evoluindo, ele melhorou muito. Sim, mas a mente espiritual da não gente, muito, moralmente. Melhorou, sim, mas não... Como já era para estar, né, Nilson? Sim. Eu fico pensando muito disso. 2025 anos, parece que a gente continua mergulhado ainda na nossa condição. Nós ainda, aqui, nós ainda continuamos brigando por bens materiais, né? Como naquela época. Não é diferente. Os judeus, eles tudo eles entendiam como a terra prometida. Terra, né? E Jesus estava falando do quê? Do reino de Deus. E se você olhar ao longo dos séculos, isso se perpetuou. E nós estamos fazendo o quê? Da mesma forma. Nós estamos brigando por causa de carro, de casa, de roupa. Nilson, olha o nosso movimento espírita. Se briga por causa de cargo, Nilson. É verdade. Nosso movimento espírita mesmo, a gente briga por causa de cargo, Nilson. Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa vaidade à frente de tudo. Então, é um sentimento que ainda a gente está meio apegado à matéria, né? Olha, eu fiz uma palestra que eu me envaideço dela. Eu já ouvi isso. Sabe? Então, é uma coisa muito pesada. A gente tem que... Parece que a gente ainda está com chumbo nos pés, né? Pouco. Está muito, vamos lá? Muito pesado. Então, vamos aprendendo, né? A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontra o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. E nesse momento, vamos fazer a prece de encerramento do programa dessa tarde, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos amigos espirituais que nos deram toda a sustentação e orientação na condução do programa da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, eu vou me despedindo, agradecendo a equipe de trabalho hoje, seu nosso companheiro Luiz Gouveia, né? Tá no exame com a esposa, né? Um abraço a ele, mas em espírito está sempre conosco. Luiz Leite, o diretor da rádio, os nossos ouvintes, e um agradecimento a essa equipe espiritual da USE que nos ampara, nos auxiliam todas as vezes que estamos aqui. Fique em paz. Eu também me despeço, agradecendo a Deus, primeiramente, pela oportunidade de ter concedido nosso encontro aqui mais uma vez. Agradecemos ao diretor Luiz Leite, agradecemos a presença dos irmãos aqui presentes, Marcos Aleixo, Nilce Pereira, e agradecemos aos ouvintes que estão sintonizados conosco, e agradecemos também por mais essa oportunidade aqui para nosso aprendizado mais uma vez, e assim nós despedimos agradecendo por essa oportunidade, e se possível for a semana que vem estaremos aqui novamente, em nome de Deus, de Jesus nosso Pai, que assim seja. E nós vamos chegando ao final do nosso programa, lembrando que a família Web Rádio não para. Ela tem 24 horas de boa música, entretenimentos, notícia, bons programas. E até a semana que vem. Família Web Rádio e o programa
Focando uma visão espírita sobre a vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Você está na Família Web Rádio. Família Web Rádio. Aqui toca saudade.